Muitas pessoas perguntam quem foi Pilatos. Pilatos foi um dos governadores romanos mais conhecido da história. Ele teve um papel principal, né? Um dos papéis dele foi a questão da condenação de Jesus Cristo, né? Que levou Jesus à morte de cruz. Então Pilatos, ele viveu no século I depois de Cristo, em um período de grande expansão, né, e do conflito do Império Romano, que na verdade ele dominava aquela região do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Então Pilatos pertencia à família Pôncio, de origem samnita, um povo que habitava ao centro da Itália e que foi conquistada pelos romanos, tá? Não se sabe muito sobre a sua vida antes de se tornar governador da Judéia, tá? Então, que na verdade a Judéia era uma província romana que abrangia todo o território onde hoje se encontra. Vamos lá: Palestina, Israel, né? Parte da Jordânia, Síria e Líbano. Então acredita-se que ele tenha sido nomeado pelo imperador Tibério, que reinou entre os anos 14 e o ano 37 depois de Cristo. Então Pilatos governou a Judéia entre os anos, vamos lá, entre os anos 26 e provavelmente até o ano 36 depois de Cristo, tendo como sede principal a cidade de Cesárea Marítima, né, que ficava na costa do Mediterrâneo. Então ele era o representante do poder romano naquela região, tendo autoridade sobre algumas questões que ele tinha autoridade, na questão administrativa, na questão financeira, a questão militar e aquela questão judiciais também, né, que foi o caso da condenação de Jesus. Ele também era responsável para manter a ordem e a paz naquela região, naquela população local, que era na sua maioria judaica e que tinha uma forte identidade religiosa nacional. Então, durante o governo de Pilatos, ele se envolveu em vários conflitos e polêmica com os judeus. Então, porque os judeus o consideravam como um opressor e um violador das leis e dos costumes sagrados. Vamos lá. Alguns episódios que foram marcantes foi a questão quando ele introduziu estandartes com a imagem do imperador romano em Jerusalém. Então, para os judeus, a capital religiosa dos judeus é Jerusalém. Então, eles considerou isso uma forma de afronta ou uma questão da idolatria. Então, os judeus protestaram e fizeram uma grande ameaça a Pilatos, dizendo assim: olha, se você não remover, nós vamos se matar em massa. Então os judeus decidiram tirar a vida de si mesmo, uma grande quantidade, para que ele retirasse. Então ele retirou, né, ele retirou os estandartes, né, que ou fazia ou então seria um caos. Então outra coisa também que ele fez foi, ele utilizou a parte de trás do templo, que é um lugar de culto judaico, para fazer um arqueduto que levaria água de Cesárea, né, até mais à frente. Então os judeus se recusaram e acusaram Pilatos de ele estar roubando dinheiro, né, para fazer isso. Então ele mandou os seus soldados entrarem dentro da multidão e ele começou a reprimir essa manifestação com muita violência, e nesse caso morreu muitos judeus. Então a questão da colocação de escudos dourados com inscrição dedicada a Tibério, então, que foi colocado no palácio de Herodes, que era conhecido como rei fantoche, né, dos judeus, eles consideraram isso uma profanação, e então enviaram uma carta a Tibério pedindo que ele ordenasse a retirada dos escudos dentro do palácio. Então Tibério atendeu o pedido e repreendeu Pilatos. Veja bem, então o caso mais famoso e controverso de Pilatos foi o julgamento de Jesus Cristo, né, que ele pregava o amor, pregava a palavra, pregava sobre Deus, falava, né? Então ele se apresentou como um líder religioso naquela época. Então era visto como o Messias prometido pelos profetas judeus,
mas só que na verdade Jesus foi preso pelos líderes religiosos judeus que o acusaram de blasfêmia e de incitar o povo contra Roma. Então eles o levaram a Pilatos, que tinha autoridade para condená-lo. Então a morte de Jesus está registrada nos 4 evangelhos, no que nós conhecemos como o Novo Testamento, que narra o julgamento de Jesus de maneiras diferentes, mas todos concordam que Pilatos não encontrou nenhum motivo para condenar Jesus e que tentou libertá-lo, oferecendo ao povo a escolha entre soltar Jesus ou Barrabás, que era um criminoso. No entanto, a multidão, instigada pelos líderes religiosos, chamou e clamou pela libertação de Barrabás. Então, sendo assim, eles optaram pela crucificação de Jesus. Pilatos, então, lavou as mãos, no caso, ele lavou as mãos diante do povo, dizendo que não era responsável pelo que poderia acontecer, ou seja, não era responsável pelo sangue de Jesus, entregou Jesus para ser crucificado. Então o destino de Pilatos após o julgamento de Jesus, ele é incerto. Segundo um historiador judeu conhecido, que é Flávio Josefo, Pilatos foi destituído do cargo de governador da Judéia por causa de um conflito com os samaritanos. Olha só que interessante, um povo que vivia a região de Samaria e que tinha uma religião semelhante ao judaísmo. Então, os samaritanos se reuniram, no Monte Gerizim, onde acreditavam, eles acreditavam que estava enterrado o tabernáculo, que é aquela tenda sagrada que guardava a Arca da Aliança. Então, eles esperavam encontrar ali objetos sagrados, e sinais do Messias. Então, Pilatos, ele enviou as tropas para lá, para dispersar a multidão, e nesse caso ele matou muitos samaritanos. Então os sobreviventes reclamaram, no caso ao legado da Síria, que mandou Pilatos a Roma para se explicar ao imperador. No entanto, Tibério morreu antes que Pilatos chegasse. Olha só que interessante. Então, não se sabe o que aconteceu com ele depois disso. Então, outras fontes que são um pouco mais antigas e que tem umas versões diferentes, fala que o fim de Pilatos, segundo um filósofo pagão por nome de Celso, citado pelo apologista cristão Orígenes, que ele disse que Pilatos se suicidou por remorso, segundo a tradição cristã. Mas a verdade pode ser que Pilatos foi exilado na Gália, onde morreu, segundo a igreja etíope, Então Pilatos se converteu ao cristianismo e foi martirizado, segundo a igreja mencionada assim. Então ele acabou sendo venerado como santo e se transformou aí uma figura histórica, e que desperta interesses e debate até o dia de hoje. Então ele é retratado de maneiras diversas na arte, na literatura, no cinema, na teologia. Ele é visto como um símbolo de covardia, de injustiça, de ambiguidade, de pragmatismo, de ironia, de piedade ou de arrependimento. Então ele é um personagem que revela a complexidade, o conflito entre o poder político e a fé religiosa, entre a cultura romana e a cultura judaica, entre a história e a tradição. Então Pilatos, até os dias de hoje, é um personagem que as pessoas falam um pouco dele, mas também não se tem muitas informações. Existem várias teorias, mas a verdade é que ele viveu, e ele fez o seu papel como homem e causou alguns prejuízos, é lógico que sim, mas está registrado nas páginas da Bíblia Sagrada como aquele que entregou Jesus para morrer. Eu sou o pastor Isaías Meira, que Deus em Cristo te abençoe.